Boa noite, estamos ao vivo em todo o Brasil e no Roda Viva de hoje temos como entrevistadores convidados Carolina Tarrio, que é redatora-chefe da revista Época, da revista Alfa, perdão, a Yara Kasnok, professora de música da Unesp, o João Marcos Coelho, meu velho companheiro de jornalismo, crítico musical do Jornal Estado de São Paulo e apresentador da Rádio Cultura, o compositor e jornalista Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze, diretor da revista Concerto. Temos também os tuiteiros, convidados especiais, além do nosso cartunista Paulo Caruso. Obrigado pela presença, maestro João Carlos Martins. Comecemos por um assunto que não lhe larga a vida política. Qual o balanço que o senhor faz hoje, depois de tantos anos, da sua participação, da sua aliança com Paulo Maluf e da sua condenação? Bem, eu diria para você que eu considero esse um cadáver enterrado no peito que vai me levar até o fim da minha vida. Hoje, 22 anos depois, eu acho que eu vi o Paulo Maluf umas 3 vezes nesses 22 anos. 22 anos depois, eu fui absolvido no Supremo Tribunal Federal por 9-0, quando foi feita a prestação de contas. Fui absolvido por 9-0, mas isso não bastou para mim. O cadáver continuou enterrado no peito e hoje, 20 anos depois, todo santo dia eu acordo. Tenho certeza que você assistiu de Schindler's List. No final do filme, o Schindler, desesperado, fala: mas eu poderia ter salvado mais um nome. Todo santo dia eu procuro mostrar que eu sempre fui um cara do bem. Hoje eu estou com 4.000 crianças em trabalhos sociais e tudo isso eu acho pouco, simplesmente por ter cometido um erro de ter participado de uma campanha política durante 2 anos. Não era governo, nem era dinheiro de governo. Mas essa participação me fez um mal tão grande, mas foi graças a isso que certamente a música me salvou. Por isso que eu sempre digo, a música venceu. Eu até hoje, cada dia, quando eu vou para as favelas, não é só a carreira de regente, cada criança que eu sei que eu estou resgatando da criminalidade, eu considero pouco em relação ao que eu ainda posso fazer. Que conselho o senhor daria a José Dirceu, condenado a 10 anos de prisão, e a todos os condenados no processo do Mensalão? Baseado na sua experiência, que conselho o senhor daria? O conselho que eu daria... Primeiro conselho que eu daria para uma pessoa, a coisa que eu mais tenho bronca, é ver qualquer pessoa que tem um problema político, no dia seguinte ele aparece em público com uma Bíblia. A Bíblia não é o que vai resolver. A pessoa, quando tem que falar com Deus, não é através de mostrar uma Bíblia para o público. O conselho que eu dou é a pessoa fazer uma reflexão da vida e saber qual foi a sua missão. Eu, quando fiz uma reflexão na minha vida, eu falei, quando uma pessoa nasce, é como uma flecha. A flecha tem que alcançar o seu destino. Para alcançar o seu destino, a pessoa pode ter desvios, ela corrige, mas ela vai cumprir a sua missão. Então, no momento que talvez a missão do Zé Dirceu era a missão da volta à democracia. Esse era o destino dele. E ele, eu acho que teve um papel brilhante na volta à democracia. Então, cada pessoa tem que saber qual que seria o seu destino. Aquelas pessoas que realmente não consideram a realidade do seu destino, essas vão continuar certamente no desvio. Mas aquelas que sabem que elas têm uma missão, quando eu me lembro que os jovens da Fundação Casa, da FEBEM, deixaram na portaria do meu prédio uma carta escrita, tio maestro, a música venceu o crime, eu tenho certeza que eu estou cumprindo a minha missão.
A única coisa que eu lamento é, hoje eu estou com 72 anos, graças a Deus meu pai viveu até os 102, eu tenho 30 anos ainda para cumprir a minha missão, para resgatar um ano de ter participado de uma campanha política que foi um erro da minha vida. O artista não tem que entrar na política, o artista tem que ficar na música, na sua profissão. João Marcos, quer fazer uma pergunta, por favor? Eu ia mudar o Teodolito. Vai lá, vai em frente. A minha principal questão, eu vim pensando nela para cá, é a seguinte: você se formou como pianista, que é o mais solitário dos músicos. É alguém que depende dos seus dedos e da sua cabeça, tá certo? Dos seus 10 dedos. E, de repente, você teve que se reinventar e depender de 80, 100 músicos. Como conquistar a confiança deles? Você teve um prestígio muito grande internacional como pianista. E como maestro, como vem sendo essa luta? Porque você demorou 40 anos para conseguir uma carreira de pianista muito sólida, né? E de nível internacional. E como maestro, você está com quantos anos como maestro? Eu comecei a reger quando eu tinha 64 anos, por causa de um sonho que eu tive com... Aliás, foram duas coisas importantes na minha vida. O Gilberto de Menstein e o Chico Pinheiro, quando eu estava sem saber o que fazer, já tinha tido a informação que eu nunca mais poderia tocar profissionalmente. E eles recomendaram que eu falasse com duas pessoas, com a Marluce Dias e com o Antônio Hermílio. E com eles eu passei horas e horas conversando, falando, eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que primeiro mostrar que eu sou um cara do bem. E eles recomendaram, e como professor? Eu falei, eu não tenho coragem de dar uma aula de piano, porque eu tive tantos problemas que eu tive que resolver. A minha moda, como é que eu vou ensinar uma pessoa se eu não tenho confiança, se eu vou transmitir a mensagem certa? Aí eu tive um sonho com o Eleazar de Carvalho. O Eleazar me falou, João, vai estudar regência. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu tomei a primeira aula com o Júlio Medalha. Tinha 64 anos de idade. Nesses 8 anos, foram mais de 1000 concertos. Mas aí eu falei, se eu tenho que agradecer por ter continuado na música, eu tenho que não só continuar procurando a excelência musical, aliada à responsabilidade social. Na orquestra, o que aconteceu? Eu resolvi fazer de cada músico uma nota do piano. Então, na hora que eu me lembro a primeira vez que eu cheguei para 6 meses depois que eu tinha aprendido regência, começado a aprender regência, no fundo, o que eu sou? Eu não sou o regente, eu sou o cara que procura fazer música da orquestra. O que interessa é o som para mim. Eu fui reger a English Chamber Orchestra em Londres. Quando eu fiz o primeiro gesto, por acaso, eu errei. Eu saí, pedi licença, fui no banheiro, eu fiz xixi nas calças. Fui no banheiro, olhei no espelho, eu falei, João, você é regente e você vai mostrar que o seu bar é um bar que você acredita. Voltei e gravei os 6 concertos brandenburgueses de Bach. Quando eu acabei a gravação, o oboísta levantou e falou para mim, a partir de agora nós vamos tocar Bach como o senhor rege. Então, o que interessa é você conseguir uma liderança sem prepotência, uma liderança solidária. Então, você tem que ter, antes de tudo, humildade. Quantas vezes, com os meus músicos, eu falo, será que esse gesto está bom? Você acha que pode melhorar? Mas na hora que entra em palco, eu sei exatamente, eu sempre digo, o concerto é tudo aquilo que a gente combinou no ensaio, com exceção das coisas que dão erradas. Mas, geralmente, a memória funciona, eu sou obrigado a reger tudo decor, porque eu não posso virar a página. E aí, você transmite para os músicos, antes de tudo, uma palavra chamada paixão. Na hora que eu entro no palco, quando acaba um concerto, eu perco de 2 quilos a 2,5 kg. Mas eu sei que eu estou transmitindo paixão e sempre procurando aquela obstinação rítmica que eu tive como pianista. Carolina? Aqui, mestre.
O senhor decora perto de 200 páginas de partituras a cada concerto, né? Foi Mais ou menos. o que o senhor me decorei disse. eu fiz as contas outro dia, já tenho cerca de 12 a 14 mil páginas de decor de música. Então, eu queria saber qual que é o seu método para conseguir ter guardar essa quantidade de informação na cabeça, se tem algum truque, enfim, como que o senhor faz? Eu acordo às 5 da manhã, eu começo a andar em casa, decorando as partituras no ritmo que a música funciona. Então, eu ando conforme o ritmo da música e vou memorizando. E como eu duro muito pouco, ao redor das 2 da madrugada, aquela música que eu decorei de manhã, eu, meio sonâmbulo, eu revejo a música inteira. É como um quadro pregado na parede. No dia seguinte, a música está decor. Hoje mesmo estava decorando a Sinfonia Júpiter de Brahms, de Mozart, e a Sinfonia Surpresa de Haydn. Então, eu vou decorando conforme o ritmo. Se eu estou andando um pouco lento, tenho a certeza que eu estou decorando um adágio. Entendi. João Carlos, como um regente, o regente é naturalmente uma profissão que também tem um lado político. Né? A gente pensa no regente também, não só como alguém que está em frente a uma orquestra, mas no bastidor tem um monte de coisa, inclusive ligada à questão financeira, de como manter uma orquestra, inclusive você manter uma orquestra, a tua orquestra é uma orquestra que é particular, né? Não é uma orquestra como no Brasil a gente tem um modelo estatal. Isso. Como é que então, agora, essa questão, saída da vida privada, né, íntima de pianista, esse lado também para além da batuta e do pódio da orquestra, como é que essa questão desse lado, conseguir financiamento, de angariar os recursos, e mesmo com essas questões, né, sempre tem cargo de regente aparecendo aí, você... Não, jamais eu iria para qualquer outro lugar. O que é? Eu diria para você que eu tive 3 fatos importantes na minha vida. Primeiro, a orquestra começamos a ensaiar lá em casa. 18 músicos, idealistas, falamos, vamos começar. Nós começamos. Só que depois, para manter a orquestra, era muito difícil sem governo. Nós viajávamos, saímos de São Paulo, nós corremos 102 cidades do interior. Chegava numa cidade do interior, pegava só 3 quartos para as mulheres, 2 quartos para os homens, a gente tomava banho, fazia o concerto e voltava de ônibus. Então, aí o meu irmão Ives deu um conselho, procura as federações para que cada federação adote um músico. A primeira que eu fui foi na Fiesp falar com o Paulo Scaff. Falei, nós precisamos que você adotasse um músico da minha orquestra. Se você adotar, eu vou depois na FEBRABAN, na Federação do Comércio, cada um adotar um músico. E ele falou que tinha que pensar. No dia seguinte, ele me telefona e diz, olha, um músico não dá, mas vamos adotar a orquestra inteira. E aí o salário dos músicos é pago pelo SESI. Então, essa foi a primeira vitória. A segunda vitória é que eu precisava ter uma parceria com uma fundação que regesse a sua vida a partir de ideais. E foi a Fundação Carlos Chagas. Tanto é que o nosso projeto de Paraisópolis acabou de receber, na série de heróis da CNN, o projeto que eu tenho com a Fundação Carlos Chagas, na comunidade de Paraisópolis. E aí eu precisava de uma sede. E essa sede eu consegui, uma sede onde eu estou educando as crianças, e essa sede eu consegui com uma amiga minha no desenvolvimento social da prefeitura, que foi a Alda Marco Antônio. Juntando as 3 coisas, eu consegui formar um pacote. E com esse pacote, eu realmente consigo, hoje, a orquestra ensaia num estúdio maravilhoso, onde é a sede. Eu consigo fazer o meu projeto social, já temos o método à la corda, que vamos expandir pelo Brasil inteiro, e eu consigo ir nos locais através da Fundação Carlos Chagas. Então, realmente, a tua pergunta foi muito boa. Teve que ter uma aritmética de contatos para poder fazer a única orquestra da iniciativa privada do Brasil, que já foi 5 vezes levar o nome do Brasil para Nova York. João, esse ano você fez uma inovação no sentido de não cobrar os ingressos. Exato. Eles serem gratuitos porque você já tinha os patrocínios todos. Da Lei Rouanet. As verbas incentivadas. Exato. Cobrem todos os custos da orquestra. Exato. E todos os concertos. Deu certo essa experiência?
Fantasticamente certo. Tanto é que a nona de Beethoven que nós fizemos num sábado e num domingo, na Sala São Paulo, com gente fora, nós tivemos que repetir para 15 mil pessoas no Ibirapuera. Mas você acha que é justo cobrar ingresso quando você tem incentivo fiscal? Eu acho um crime. Esse dinheiro já é de incentivo. Então, nós somos a única orquestra cuja entrada foi pelo Catraca Livre, onde a pessoa ela se candidata para receber o ingresso, depois é sorteada. Moral da história, todos os concertos com casa lotada e com pessoas que não têm que pagar para assistir um Arthur Moreira Lima, assistir um Alex Klein, assistir um Diogo Pacheco, que eu trouxe o Diogo, depois de todos os problemas que ele teve, ele voltou a reger a minha Baquiana, o nosso Júlio. Então, o que acontece? Você não pode cobrar ingresso se aquele dinheiro já é do contribuinte. Essa é a minha opinião. Fui pichado por empresários, mas Maestro, essa é a nossa política. Nós recebemos um monte de e-mails, a maioria deles de músicos, que dizem que a Baquiana Filarmônica, diferentemente do que é divulgado, na verdade só tem 20% de estudantes. Os outros 80% são músicos profissionais, boa parte deles da USESP. E que, no entanto, não recebem salário, recebem bolsas de estudo. Complementam, assim, os seus vencimentos. Né? Citaram o Peter Apps, citaram o Samuel Hansen, os dois da USESP. Aí esses músicos pediram que eu perguntasse para o senhor. Quer dizer, apesar do patrocínio que o senhor recebe, o senhor, na verdade, dobra a lei e burla a lei para manter salários baixos dos músicos profissionais e que isso canibalizaria o panorama musical. O que o senhor acha dessas ponderações? Por acaso, o salário da Baquiana é o maior salário do Brasil. Não é bolsa de estudo? É o maior salário do Brasil, é salário mensal. É o maior salário do Brasil. Quantos por cento são estudantes e quantos por cento são músicos profissionais? Metade estudantes, não é 20% e 80% profissionais, meio a meio. Eu comecei a orquestra era a Baquiana Jovem, só de estudantes, com 35 estudantes. E os profissionais eram outros 30. A Baquiana Jovem existia e a Baquiana Chamber Orchestra era com profissionais. Os jovens cresceram de tal forma, pela experiência, que acabamos mesclando e ficou uma orquestra única. Hoje, os jovens têm a melhor bolsa de estudo do Brasil e os profissionais são mais bem pagos. Por que são mais bem pagos? Porque, por funções, você tem 10 funções por mês de um profissional e o profissional recebe R$ 4.500 por mês. Então, por cada vez que ele sai de casa, ele recebe R$ 450. Nem a USESP paga R$ 450 por função. Esses contratos... Então, essa palavra burlar a lei, me desculpa, está profundamente errada, que os músicos falaram para você, porque realmente foi feito por juristas em forma de bolsas de estudo dos profissionais e bolsa de estudos dos jovens. Não, salário dos profissionais ou bolsa de estudo? Não, o professor que tem que licionar o jovem, ele também pode ser bolsista, que a lei permite. Então, realmente, é a orquestra mais bem paga do Brasil, por função. E eu tenho, por acaso, eu acho que os melhores profissionais do Brasil, vários deles são da USESP, e todos eles têm um profundo orgulho de participar da Baquiana e com muito orgulho. Quando eu olhei para a cara deles, quando acabou o último concerto em Nova York, estavam todos chorando de emoção. Mas, João Carlos, eu acho que está tudo certo, mas eu acho que esclarecimentos são importantes, né? A questão, por exemplo, os contratos com os profissionais são contratos de CLT, que são... Não, são contratos de bolsistas do SESC, que a lei permite. Então, mas então não cabe uma comparação com a USESP, por exemplo, porque a USESP contrata um músico para trabalhar um mês inteiro, com mas todas eles têm o contrato anual. Mas assim, no geral, digamos, a Baquiana, ela carece de uma institucionalização, digamos, em termos de uma orquestra. Eu acho que tem um longo caminho pela frente, o senhor não acha isso? E, inclusive, assim, em termos de estrutura, não dá para comparar a Baquiana com uma orquestra como a USESP. Rodrigo, como é que você pode comparar a Baquiana com a USESP se o orçamento da Baquiana, com o salário que o SESI paga, o SESI paga R$ 2.400.000
com as bolsas de estudo de todos os nossos músicos. E o salário e a OSESP tem um orçamento de 87 milhões de reais. Agora, então o que eu digo para você? Com os nossos 2 milhões e 400 e fora as temporadas que a gente corre atrás de patrocínio, porque o SESI só paga o salário para manter toda a estrutura, escritório, inspetor de orquestra, advogado, tudo que tem que manter, porque todo mês de setembro nós mandamos para o Ministério Público faz auditoria na Fundação. E essa auditoria para nós é da maior importância. Então, você tem músicos que estão lá Para você ter uma ideia, todos os músicos de São Paulo, você não imagina o pedido que eu tenho para que eles participem, que querem participar da Baquiana. Eles têm 10 funções. Temos uma estrutura que a gente ensaia todo sábado, das 10 à 1 da tarde, por isso que eu falei antes, conseguimos a nossa sede. E nas terças-feiras, das 7 horas da noite até as 10 horas da noite. Mas, antes de tudo, nós fazemos um trabalho. Nós corremos 102 cidades do interior de São Paulo. Nós alcançamos, nesses 8 anos, 10 milhões de pessoas que assistiram nossos concertos ao vivo. Como? Em recintos fechados, 2.250.000 pessoas nesses 9 anos. Não são 8, são 9 anos. Em concertos ao ar livre e ginásios, 3 milhões de pessoas. E mega eventos, 5 milhões de pessoas. Mas quando eu vou no mega evento, eu faço Vila Lobos, eu faço Brahms, porque, por exemplo, eu detesto falar que André Rieu democratiza a música clássica. André Rieu é um Holiday on Ice, é um trabalho maravilhoso para pessoas da terceira idade pelo mundo inteiro, mas não é a forma de democratizar a música clássica. Quem vai assistir André Rieu não volta para assistir uma sinfonia de Brahms. Quando nós vamos para o interior, hoje os nossos concertos não podem mais ser realizados em recintos fechados, todos em ginásio ou ao ar livre. Antes de ontem eu estava em Diadema para 2.000 pessoas. No sábado passado, em Registro, para 3.000 pessoas. E nós fazemos, esse eu acho que é um trabalho de democratização da música, como é feito, por exemplo, pela Glória Caputo, em Belém do Pará, no Recife, o Projeto Coque, na Bahia, com o nosso Ricardo Castro, o Alex Klein. Esse eu acho que é trabalho de musicalização. Heliópolis faz esse trabalho e nós fazemos esse trabalho. Dúvida, isso é democratizar a música. Agora, a estrutura da orquestra, eu digo, pela tua pergunta, é um elogio para nós. Porque se você consegue ter uma temporada oficial, numa Sala São Paulo, tem uma temporada oficial como vai ser nesse ano, que nós estamos lançando compositores jovens brasileiros, como Matheus Bitondi, como Marcílio Onoff, Valéria Bonafé, o Leonardo Martinelli, compositores jovens que vão mostrar qual o caminho da música brasileira. E não você pegar as velhas estruturas brasileiras. Da mesma forma que tivemos a coragem de lançar um garoto de 12 anos de idade tocando Vivaldi no Lincoln Center de Nova York, ou um garoto que foi criado por um boia fria, uma faxineira, cantando Vila Lobos no Lincoln Center de Nova York. Então, acho que nós estamos fazendo um trabalho da maior seriedade possível, que me dá um profundo orgulho cada dia que eu vou dormir. Não, sem dúvida. O trabalho tem um grande mérito, não é isso que eu estou contestando. Né? Eu só acho que há diferenças que devem ser esclarecidas. Não, eu só estou falando quanto que o músico recebe por função. Sim. O nosso músico recebe R$450 por função e o jovem recebe R$250 por função. E outra questão também, assim, que de vez em quando aparece e que eu acho que é boa esclarecer, é a questão da orquestra particular ou privada, né? Porque, finalmente, mesmo tendo as bolsas pagas pelo SESI, o SESI também é uma estrutura, digamos, não pública, mas que recebe, que é sustentada por impostos do comércio, do empresariado, o que for, né? Então, tem... e eu digo isso até de uma maneira mais geral, porque a música clássica, ela prescinde mesmo do apoio do Estado. Você não acha por exemplo, também? o SESI está fazendo isso. Por que uma FEBRABAN não faz? Por que outros não fazem? Todos deveriam fazer. Então, né? acho que é um exemplo para outras federações. E mais, quer dizer, o senhor e o trabalho também da Baquiana depende muito das leis de incentivo, que são leis que propiciam o financiamento com dinheiro público. Né? Então, há que ter mesmo esse compromisso que o senhor está externando aí, que eu acho muito justo de levar a música para a população dessa maneira. Só para você ter uma ideia, no ano passado,
eu saía às 7 horas da manhã com a minha orquestra, nós íamos ao lado da favela, por exemplo, do Jardim Ângela, voltávamos para almoçar e às 2 horas íamos para um outro céu. Nós corremos São Paulo de norte a sul, leste a oeste, do mesmo jeito que no dia seguinte a gente estava numa sala São Paulo. Durante 15 dias, nós corremos toda a cidade de São Paulo. E esse é um trabalho que nós começamos há 7 anos atrás, eu com a Carla Camurati. Hoje, Dona Fernanda Montenegro, outros grandes artistas estão fazendo esse circuito. Então, acho que essa é a forma de democratizar a música. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o maestro João Carlos Martins. Estamos de volta com o maestro João Carlos Martins e eu passo a pergunta para Yara Kasnok, que ainda não pôde falar, dada a nossa prolixidade. Maestro, eu quero voltar para a sua concepção de educação musical, do trabalho com as crianças e os jovens na orquestra. O senhor disse 2 frases muito emblemáticas e que incomodam todos os educadores musicais, e é em nome deles que eu falo aqui. O senhor diz, a música venceu o crime e que o senhor vai resgatar as crianças da criminalidade. O senhor não acha que isto é uma mentalidade salvacionista, extremamente etnocêntrica, que diz, tem o mundo dos bons, o mundo europeu da música erudita, e tem a marginalidade, tem uma delinquência que vai ser aplacada, que vai ser domada e domesticada. Então, eu pergunto, isto seria um trabalho de inclusão social? Porque incluir não é trazer os que supostamente ou pretensamente serão delinquentes para o mundo dos bons. Se fosse assim, o senhor imagina, a Alemanha, a Áustria não produziriam Hitler. Stalin não gostaria tanto dos concertos de Mozart. Então, eu gostaria que o senhor explicasse isso, porque para nós, Claro. este emblema de troque sua arma por um violino é a coisa mais nociva que a educação musical pode ouvir. Perfeito. Muito boa Por pergunta. favor. Então, em primeiro lugar, dos 4.000 jovens que nós temos, independe da classe social. Nós temos projetos em Paraisópolis, da mesma forma como nós temos projetos em outras escolas. Então, independe da condição social da criança. Mas, se você pensar bem, hoje a música ultrapassou o esporte na inclusão social em países asiáticos. Vou dar um número para você. Em países asiáticos. Sabe quantas pessoas estudam teclado na China hoje? Muita gente acha que eu vou falar um número errado, 5 milhões. Não, 50 milhões de pessoas. Então, o que acontece? A música consegue unir povos, consegue unir gerações. Eu dou um exemplo para você. Outro dia eu estava regendo, tenho essa imagem formada, estava regendo um concerto na Sala São Paulo para crianças de 6 a 10 anos de idade, essas da periferia. Acabou o concerto, eu perguntei para as crianças, Profissão Repórter filmou isso. Quem aí chorou ou teve vontade de chorar? As 1.500 levantaram a mão. Então, o que a música traz é a palavra emoção. Quando você traz emoção para o coração de uma pessoa, independe da classe social, mas você desperta um sentimento legal para aquela criança. Então, a missão, quando eu falo a música venceu, é porque a música tem uma trajetória incrível na formação de um jovem. Pela música, uma criança aprende a ter respeito pelo nosso hino nacional. Pela música, a criança passa a ter respeito por outras nações. Então, quando você pega pela música, você compara Argentina e Brasil. Quando você vê um time da seleção argentina jogando e o Messi marcar um gol, você vai querer matar. Mas na hora que você ouve um tango, você tem respeito porque gosta daquilo. E a mesma coisa do argentino com o brasileiro. A música une nações. Então, no momento que a música une nações, ela está contribuindo para a formação social de um país. Isso eu tenho certeza absoluta. E ajuda na inclusão. Eu fui fazer uma apresentação na Fundação Casa, era uma quinta-feira.
O pai chegou com o filho e falou, meu filho teve a liberdade na segunda-feira. Ele pediu para ficar preso mais 3 dias para falar obrigado para o senhor. Então, eu acredito que a música desperta o sentimento do bem num coração. E eu vou continuar com essa missão, independendo do que os educadores podem achar sim ou não. Eu não vou abrir mão da minha missão jamais. Porque eu não entendo por que a música melhoraria as pessoas. Por quê? Wagner era antissemita, era um grande músico, mas era antissemita. Então, por que foi feito um teste para mulheres grávidas por cientistas alemães e americanos e mostrou que uma criança de uma mãe que fica ouvindo Mozart, aquela criança nasce melhor? Não, isso é um experimento que ainda não está comprovado em termos de quantificação, maestro. Mas eu digo, Isso, assim, acontece uma vez ou outra. E os estudos americanos, infelizmente... Não só foi feito isso, como inclusive foi feito um estudo sobre isso e gravações sobre isso para gestantes não se provou nos nada. Estados Unidos. Longitudinalmente não se provou nada. Agora eu digo para você, o que a música pode fazer? O que a música pode fazer? O senhor não considera que a música, a arte, de verdade, ao invés de acalmar, na verdade, ela traz angústias, ela desestabiliza, ela justamente nos diz que as verdades são provisórias, que as relações são feitas justamente dependendo de contextos. Então, a música não traz a vivência da verdade ou a vivência apenas da solidariedade. Traz também, isso eu concordo. Mas o papel da arte não é aplacar, não é acalmar. É o contrário. É mover as pessoas em busca de, como o senhor disse, de seu destino, de cumprir exatamente, de realizar aquilo que lhes é cabido. Então, se o senhor pensar, a arte, a música principalmente, ao invés de domesticar, se ela é boa música, ela, ao contrário, vai trazer o inconformismo. Ela vai trazer essa angústia de busca, de criação, de imaginação, e de assim, o menino pobrinho ou o mesmo o riquinho de Perdizes vai dizer assim, eu não quero esta vida, eu vou buscar condições melhores por meio da música, por meio de outras profissões. Então, por exemplo, a matéria da CNN que foi para o ar agora no final de outubro, colocando o nosso projeto como de heróis de 2012. Então, uma jovem foi entrevistada, eu nem estava presente, nem sabia quem que eles estavam entrevistando, eles foram em Paraisópolis durante 3 meses. Aí, a matéria que foi para o ar, a repórter pergunta para uma menina, Ianca, o que significou para você esse projeto? A menina começa a chorar, ela fala, se não fosse este projeto, hoje eu estaria ou roubando, ou vendendo drogas, ou sendo uma prostituta. Em vez disso, eu estou estudando 8 horas por dia de violino e violão. Então, só estou dando um testemunho de uma menina que simplesmente faz parte do nosso projeto e que foi entrevistada pela CNN e com repercussão internacional que teve o projeto, mas não foi só ela. Teve centenas dela que dão o mesmo tipo de depoimento. Então, quando você vê que em Heliópolis você está tendo uma transformação, em Heliópolis, onde a música está tendo um papel preponderante num trabalho maravilhoso que começou com Baccarelli, você percebe, e o próprio Antônio Hermílio foi a primeira pessoa que defendeu isso, você percebe que tem alguma coisa que está acima do nosso conhecimento, eu acho, que está lá, talvez numa esfera que nós humanos não podemos perceber, mas que a música traz para o sentimento humano. Eu não quero desqualificar os projetos sociais. Na verdade, eu acredito muito. Justamente este é o incômodo de trazer a música nessa visão salvacionista. E quando dizem os heróis ou o herói... A música faz tudo. Faça um filme onde um casal se ama, mas não se encontra. E finalmente eles se encontram. E nesse filme tem o beijo do casal. Põe esse beijo com música e esse beijo sem música. Você vai ver o que a música significa. Não, sem dúvida, mas passar deste filme para achar que isto pode ser inclusivo em termos sociais, em termos de transformação social... Ajuda muito. Aí eu acho que tem um longo caminho. Eu acho que existe um grande projeto aí no mundo da Venezuela provando que a música consegue
alterar bastante o Alterou quadro a vida social. hoje. Claro, eu acho São que 300 mil crianças isso. na Venezuela. O meu incômodo é esta visão salvacionista. Não falo que a música é salvação. Eu falo a música venceu. Resgata da criminalidade, venceu o crime. Ajuda. Nesse sentido, o projeto da Venezuela, o sistema, é salvacionista também. É, e extremamente autoritário. É a mesma coisa, só que no caso do projeto venezuelano, do sistema, a forma de concretizar o projeto é diferente, né? As mães com os filhos ainda de colo vão para os espaços culturais e ouvem. Ficam ouvindo Bach, Vivaldi, um minutinho só. Depois, quando as crianças têm 2, 3, 4 anos, elas fazem orquestras de papel, que elas pegam instrumentos de papel. Elas dão o nome de Mozart, Haydn, para o seu cachorrinho. Né? Que é para Mozart, Haydn, Beethoven passarem a ser nomes que frequentam o dia a dia deles. Né? A partir daí, você consegue modificar uma cultura. Mesmo assim, você fala no sistema venezuelano e você lembra do Dudamel. Quer dizer, você lembra da Estrela. Você não lembra... Não tem problema. Das milhares, centenas de orquestras. Eu acho que a emoção pode sim ser o primeiro motor de uma mudança de vida. Não é em si o fim, ele é o começo, né, que pode depois dar lugar a outros tipos de educação musical. Agora, esse start talvez seja só complementando o que o João falou, mas você vê uma coisa. Através da música, você consegue outros segmentos se envolverem. Ontem, fechamos um convênio onde médicos estão colocando para todas as nossas crianças de Paraisópolis horas para atendimento médico a essas crianças. Então, se uma criança precisa de um dentista, já tem um médico, sem pagar. Se tem uma pneumonia, já temos médicos. Então, um grupo de médicos estão dando horas de trabalho para o nosso projeto. Para mais, continuando. As nossas crianças agora começam a estudar e estamos agora colocando pela Sônia Hess máquinas de costura para que as mães possam ficar trabalhando enquanto as crianças estão estudando. Então, outros segmentos vão se interessando. Eu também acho o seguinte, existem exemplos de inclusão social muito de grande sucesso no Brasil. O Instituto Bacarelli está aí para mostrar um exemplo que parte de uma iniciativa privada, a partir de recursos também captados por Lei Rouanet, que conseguiu construir uma infraestrutura impressionante, com prédio, escola, orquestra sinfônica de alto nível. E tem o projeto Neogibá na Bahia, que esse sim é inspirado no projeto Sistema Venezuelano. Então, a minha pergunta um pouco é essa. O senhor não acha que um projeto desse é um projeto de uma política pública, digamos, para todo o Brasil, que é uma coisa que o projeto Guri aqui em São Paulo seria um exemplo, por exemplo, porque a gente não deveria estar falando com 100 ou 200 ou 5 mil ou 10 mil, a gente teria que falar com uma multidão de milhões. O projeto Guri, se você analisar, vê quanto o projeto Guri gastou em 10 anos e quanto a Venezuela gastou. Então, o resultado venezuelano é muito melhor do que o projeto Guri. Em todo caso, o projeto Guri não é um projeto que até alguns anos atrás preocupava-se só com a parte musical. Era só praticamente de inclusão. Então, o projeto Guri está atravessando alterações, teve o trabalho do Santa Marcelina, mas é um projeto que ainda não encontrou a sua filosofia, na minha opinião. Mas é um projeto bom que ajuda também. Mas o senhor não acha que esses projetos de inclusão deveriam ser encampados por uma política claro, pública? Eu estou agora querendo formar. Primeiro fizemos a metodologia. O que eu defendo? Que uma criança tem que aprender a tocar violino como se estivesse andando de bicicleta. Demoramos anos para fazer o método à la corda. Agora temos já o método à la corda pronto. Eu mesmo passei os feriados todos, como se fosse uma criança de 5 anos, tomando a aula do método à la corda para ficar totalmente convencido que estava no caminho certo. Agora vamos começar a trabalhar com esse método ao redor do Brasil. Eu, pessoalmente, acredito, mas nessa hora você tem que chegar no governo e falar, vocês têm que fazer a parte de vocês. Então, por isso que nós tentando uma parceria que não tem nada de transferência de dinheiro, é simplesmente transferência de tecnologia
para ter o interesse. O que acontece no Brasil? Você encontra para 4.000 fanfarras somente 300 grupos de corda, quando deveria ser o inverso. Uma orquestra de 100 elementos tem 60 e poucos instrumentistas de corda e só 30 de sopros. Então, nós temos essa deformação que eu acho que tem que ser trabalhada. Eu estou iniciando esse trabalho com pessoas só para formar orquestras de cordas por hora e, evidentemente, que precisa ter uma política pública para poder implantar. Existe hoje uma política estadual, mas não federal. A Carolina, por favor. A gente conversa muito a respeito da tua figura no papel da música clássica brasileira. Ela provoca um pouco um pé atrás, principalmente do meio especializado, por você ter feito, talvez assim, modernamente, no Brasil e sem precedentes, da música de concerto uma espécie de show mediático. Quando começou justamente essa história do teu acidente, você colocou isto como parte do teu projeto artístico. Você coloca o vídeo nas suas apresentações, né? Tem toda uma questão de se ambientar de quem é o João Carlos para os seus dramas pessoais, e depois você vai ouvir a sua música. Aí parece que essa fórmula esgotou, e aí agora foi para o projeto social, para essa questão ligada à educação em massa, não vamos entrar agora aqui no mérito que já foi discutido, e estamos nesse estágio atualmente. Aliado também ao fato de que você frequenta lugares que, naturalmente, na música de concerto, as pessoas não vão. Você já me fez essa pergunta? Sim. Eu te falei, há 2, 3 anos, eu falo para você, nesses últimos 5 anos, se eu fui em 4 eventos sociais por ano, é muito. Não, mas o senhor vai, por exemplo, no Faustão, no programa do isso Jô. sim, isso sim. E isto é uma coisa que foge daquilo que, inclusive, não só no meio, né, não só os profissionais de música, mas também o dito público da música clássica brasileira também não esperam. Inclusive com parcerias aí que a gente pode questionar, como dupla sertaneja. Né? Como é que é isso? Né? Essa questão do show business, aproveitando que você até falou que, não, para mim, André Rieu não é o meio de popularização. Essas ações, aliás, você acha que é o artigo caminho? Sobre André Rieu, falsificador. Então, mas justamente, um feedback que eu tive até desse artigo, algumas pessoas falam, bom, o João Carlos Martins é o nosso André Rieu brasileiro. Em que sentido? De que ele também pega uma coisa que está fora da música para colocar como um esporte musical. Você acha injusta essa comparação? Bem, não é que eu acho justo, eu não admito essa comparação. Em primeiro lugar, quando eu fiz 1.100 concertos, desses 1.100 concertos, eu fiz no máximo 20 concertos, ou com a Vai Vai ou com Chitãozinho e Chororó. 20 concertos, ou seja, menos de 2%. Nesses concertos, antes deles entrarem em palco, eu fiz uma sinfonia de Beethoven, que era para aquele pessoal de nariz empinado, logo depois, e fiz Chitãozinho e Chororó cantar Schubert, Bach, Villa-Lobos e Beethoven. E depois nós fizemos arranjos orquestrais dos sucessos dele. Então, o que eu penso com relação a isso? Alguma vez eu procurei Jô Soares para fazer uma entrevista, ou Ana Maria Braga, ou Faustão, nunca procurei. Nunca na minha vida eu pedi uma entrevista. Eu fui procurado. Agora, eu me sinto profundamente honrado de ter sido procurado por um Jô Soares. Agora, você acha que eu vou recusar fazer uma exposição de um projeto musical de música clássica num programa que tem exposição? Por exemplo, eu lutei a minha vida inteira gravando a obra completa de Bach. Eu chegava realmente no aeroporto, tomava o táxi e ia para casa. Hoje eu chego no aeroporto, eu tenho que tirar 40 fotografias. Você acha que isso pela satisfação? É claro que você se sente envaidecido tudo, mas está trazendo a palavra música, orquestra, pelo menos no ouvido de uma pessoa. Então, nunca na minha vida, não pensa que eu estou aqui vendo no Roda Viva, porque eu pedi para vir no Roda Viva. Quinta-feira eu estava indo para Belém, me telefonaram e eu vim aqui no Roda Viva para falar sobre música. Mas no final desse programa, você tem a certeza que muita gente vai ficar pensando o que será o futuro da música clássica pela sua pergunta. Então eu digo, minha temporada do ano que vem, mostre-lhe Mozart, principalmente Mozart e jovens compositores brasileiros. Eu acho que eu tive que ficar 6 ou 7 anos fazendo uma imagem para atrair atenção. A partir de 2013, não digo que é linha dura,
é realmente aquele público que eu espero que eu tenha ajudado, um público meu, da minha Baquiana SESI SP, que eu acho que eu ajudei a formar, e esse público agora vai começar a ouvir as sinfonias de Mozart. No ano que vem temos concerto 20, 21, 22, 23 e 24 de Mozart, com grandes solistas, mas todos aqueles, como Arthur Moreira Lima. Por exemplo, quando você pega o trabalho que o Diogo Pacheco fez há 50 anos atrás, trazendo a Elisete Cardoso para cantar Baquianas Brasileiras. E ela cantou magnificamente bem. Todas aquelas pessoas de nariz empinado viraram a cara para o Diogo Pacheco. O trabalho que o Júlio Medalha já fez nesse sentido. Mas quando nós fazemos, quando eu faço, vocês podem criticar. Mas quando o Barenboim acaba de reger um concerto com a Berlim Filarmônica, acaba o concerto, ele rege o Tico-Tico no Fubá, todo mundo acha maravilhoso. Quando o Zubin Mehta, ontem eu assisti, o Zubin Mehta rege Parabéns a Você em estilo de Beethoven, todo mundo acha maravilhoso. Mas se Arthur Moreira Lima, se eu estou fazendo aqui no Brasil, as pessoas de nariz empinado viram a cara. Então, eu acho que são 2 pesos e 2 medidas. Carolina, por favor. Eu acho que o senhor está incluindo Chitãozinho e Chororó, então, também, né? Claro, eu falei Chitãozinho, hein? É isso, você está fazendo a inclusão do Chitãozinho e Chororó ali na música clássica. O que eu queria voltar um pouquinho nessa história de qual que é o papel do governo aí. A gente tem uma lei que já foi aprovada dizendo que a música vai ser de ensino obrigatório nas escolas. As escolas hoje mal têm professor, mal têm equipamento, que dirá instrumentos. Então, como é que o senhor vê, e não sei se de alguma forma a sua fundação pode ajudar nesse sentido com um exemplo, eu não sei como é que vai ser feito isso, quer dizer, como fazer essa inclusão, ou como levar, né, a música clássica às pessoas, por exemplo? Eu acho que essa volta da música às escolas está atravessando problemas seríssimos. Porque não existem professores. Eu tive para tentar essa parceria só de transferência de tecnologia, e eu vi que só 15 mil escolas no Brasil se interessaram, mas a música não entrou como no tempo. Villa-Lobos dizia o seguinte: não é um povo inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. Então, eu fui ver as reivindicações das escolas, porque Villa-Lobos conseguiu, naquela época, o canto orfiônico. Só que e conseguiu juntar coral com 10, 20 mil pessoas. Só que naquela época, Villa-Lobos não tinha nem internet, nem televisão. Mas o sonho de Villa-Lobos era fechar o Brasil em forma de coração. E o canto orfiônico era carro-chefe. A música entrou como primo pobre nessa volta da música às escolas dentro do conceito das artes. E eu vou ser uma das pessoas que vou lutar para que a música ganhe o destaque necessário, como na época de Villa-Lobos. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já com o Roda Viva. Voltamos ao vivo com o maestro João Carlos Martins e eu queria retornar à questão levantada pela professora Yara. Certamente há concepções diferentes de músicas, tanto da professora, quanto minhas, quanto do Teodoro Adorno e do senhor. Isso que o senhor faz, as suas apresentações, são criticadas ou criticáveis no aspecto que deixam a música em segundo plano. A verdadeira música, a grande arte da música, a música que ilumina, angustia, ensina. As suas apresentações têm muito de mistura de tudo, de estrelismo, de espetáculo para a galera, de demagogia, de trazer para o primeiro plano a sua história pessoal, a sua doença. Isso não seria uma maneira também de afastar as pessoas da música, justamente da música? Bem, eu te faço uma pergunta. No ano passado, a nossa temporada brindou as 9 sinfonias de Beethoven. Se as 9 sinfonias de Beethoven não fazem parte de um repertório importante, é porque eu acho que alguma coisa está errada, mas não eu. Neste ano, nós pegamos Mozart, pegamos Schubert, pegamos Beethoven,
Ravel, Tchaikovsky, Brahms, Villa-Lobos, e nós conseguimos fazer a história desse compositor. Então, no concerto de Mozart, nós apresentamos a primeira peça que Mozart escreveu aos 5 anos de idade, conseguimos mostrar o primeiro concerto para violino, a primeira sinfonia, chegamos em áreas de ópera, na Sinfonia 40, e acabamos com Lacrimosa do Requiem. Em outras palavras, nós contamos a história de Mozart musical em um concerto. Fizemos a mesma coisa com Beethoven, com Brahms, com Schubert, com Villa-Lobos, com Ravel, com Tchaikovsky, fizemos a mesma coisa. Se eu contar a história de um compositor dessa importância, para que o público tenha consciência como ele compunha aos 10 anos de idade e como ele compôs na última música, e Bach também, evidentemente, e como a última música que ele escreveu na vida dele e contou a trajetória, eu acho que nós estamos agindo de uma forma didática. Não estou falando, não vejo nada de estrelismo. Quanto ao fato de eu ainda querer tocar alguma coisa no piano, é pelo seguinte, qual que é a função de um artista? O artista tem que chegar com o coração dele no coração do público. Se você consegue, hoje, antigamente eu brincava que eu fazia 21 notas por segundo numa escala. Hoje, em cada 21 segundos, eu faço uma nota. Mas cada nota que eu faço, tenha certeza que eu faço com o coração. Se eu dou uma entrevista, eu procuro dar entrevista com a razão. Quando eu toco música, eu procuro tocar com paixão. Então, cada nota que eu toco, tenha certeza que eu toco com paixão. Se o público chora, não está chorando porque hoje, quando me fazem qualquer entrevista, eu falo, não me falem mais da palavra superação. Hoje, o meu projeto, o que eu vou reger no ano que vem em Nova York? Os concertos brandeburgueses de Bach no Metropolitan. Então, eu estou fazendo um trabalho que eu acho que é o trabalho mais sério sobre o ponto de vista musical. Quando eu vou para o interior, eu faço a história da dança. A história da dança, eu começo com uma dança da Renascença, com pretórios, eu passo para o Johann Sebastian Bach, com 3 danças, gavota, gigue, badinerie, eu venho para minueto de Beethoven e Boccherini, passo pelas danças húngaras de Brahms, para passar pelo romantismo, chego em Tchaikovsky, de Tchaikovsky eu passo para Ravel, de Ravel para Piazzolla e acabo com a música venceu do Carnaval. Mas a história da dança é totalmente clássica. E a última música é um arranjo clássico da música venceu. Então eu estou fazendo uma forma didática onde eu não vejo onde está a falta de seriedade no programa. Pelo contrário, é um programa da maior seriedade, só que ninguém tem coragem de fazer, porque fala a história da dança. O que é a história da dança? Tem que ver? A história tem tudo a ver, porque tudo na música é derivado da dança. Professora Yara. Eu tenho um comentário a fazer. A Carolina falou da obrigatoriedade, né, do conteúdo música nas escolas. Então, vamos primeiro lembrar que não é conteúdo de música erudita, tá? As escolas têm a liberdade de trazer. E aí, pegando esse gancho, concordo, não temos professores, temos que formar muita gente. O senhor não acha, maestro, que esse modelo de orquestra, musicalmente, é um fracasso? Porque as orquestras são desafinadíssimas, essas orquestras dos meninos, com exceções. Concordo com você. Os instrumentos são horrorosos. Essas de crianças. Sendo que nossos meninos tocam muito bem violão. Por que não fazer um grupo de violões tocando Bach ou as 9 sinfonias de Beethoven? Acho maravilhosa a ideia. Então, por que insistir neste modelo autoritário? E parece que, assim, é a grande música que se faz, né, só por meio de uma orquestra de cordas. E por que não olhar para o lado e talvez perguntar para estas comunidades quais são as músicas que vos interessam, quais são os instrumentos que vocês têm como tradição? Por que chegar e falar assim, eu vou fazer eu vou fazer uma orquestra de cordas a ferro e fogo, vou enfiar as 9 sinfonias de Beethoven? Não. Como fazer para que de verdade as comunidades participem e não magnanimamente os regentes chegam e oferecem, olha, estou aqui trazendo um presente que o mundo culto está dando para você que é iletrado.
Tá bom. Isto é... Só que eu respondi. Todas as orquestras. Mas eu estou No Brasil tem esse esquema. Ah, claro. Peraí, agora nós estamos falando em termos gerais. Todas se arrogam o direito de serem detentoras da grande música de matriz europeia e como os jesuítas, tá certo, vêm colonizar os nativos. Sim, é um projeto civilizatório. Né? Então, todas as orquestras brasileiras agem assim. Então, Mas acho nós que não podemos ir na não cabe contramão uma também do particularização, tempo. mas é geral, é geral. Agora, ô, todas João, se sentem portadoras de uma missão civilizadora. Então, mas Agora, aí, assim, que um que eu- projeto educativo assumir isto... Mas agora aí, eu te faço aí é uma perigoso. pergunta. Vamos deixar o maestro falar. Eu respondi a sua pergunta antes, no começo. Para formar uma orquestra de cordas, eu gostaria que uma criança aprendesse a tocar violino como se anda de bicicleta, não como uma coisa imposta. Então, a criança aprende hoje, com esse método que nós desenvolvemos, baseado no método Suzuki e em vários outros, qual que é a ideia? É uma criança aprender de uma forma lúdica. Uma vez que você tem orquestra de cordas, a coisa mais fácil é encontrar instrumentos de metais. Aí você pode juntar os dois. Por outro lado, por exemplo, eu acho fantástico orquestras de viola caipira, que eu fui ver em várias cidades, toda cidade que eu vou do interior, naquela tarde eu visito projetos sociais para fazer uma pesquisa. Fui em Agudos, fui em Conchas, em Lençóis, e eu encontrei grupos fantásticos de orquestras de viola caipira, tocando bar, tocando arranjos feitos exatamente para aquela orquestra. Mas se nós não desenvolvermos uma prática de música de corda, de orquestra de cordas friccionadas, nós vamos ficar na contramão da história. Tenha certeza disso. Hoje, por exemplo, eu fui presidente do júri em Leipzig do concurso Bach, 2 vezes. De 4 em 4 anos, é como se fosse uma Copa do Mundo de Johann Sebastian Bach. São os maiores especialistas de Bach, são 11 pessoas no júri, e eu fui o presidente do júri. Inclusive, a Angela Hewitt fazia parte do júri, uma fantástica intérprete de Bach. Então, o que acontece? 300 candidatos, 180 a 200 da China e Japão, outros 40 de países asiáticos, uns 50 europeus, uns 40 europeus, uns 40 americanos e canadenses, 2 sul-americanos. Então, nós estamos na contramão da história. E nenhum brasileiro. 2 vezes eu fui presidente do júri. Eu acho que aí também cabe um esclarecimento, que é o seguinte, existem 2 projetos, né, maestro? Um que é o projeto de inclusão social e outro é o projeto da Baquiana SESI-SP. O projeto da Baquiana SESI-SP é um projeto de orquestra sinfônica fazendo um grande repertório universal. E mais, que é uma... Hoje, se você analisar, quando eu vou para as comunidades, eu divido as crianças em 4 grupos. Aquele grupo que talvez vai fazer parte de um público no futuro. Aquele grupo que é bem menor, que talvez vai ter a música como hobby. Aquele grupo que poderá até se tornar um profissional na música. E, finalmente, um diamante a ser lapidado. Esse diamante você tem, é aquela pessoa que nasceu com o dom de Deus. É aquela pessoa que tem o carisma. E você falou agora, tem 2 projetos, o da orquestra e o projeto da inclusão ou da formação de musicalização, vamos dizer. No começo, você me fez uma pergunta. Qual que é a relação do regente e da orquestra? E você agora estava falando. A relação do regente e da orquestra é essa relação que faz uma orquestra. Nessa semana, teve uma entrevista na Veja do Arthur Nestrovsky e eu vou defender as três coisas envolvidas nessa entrevista. O Nestrovsky, um crítico bastante respeitado, deu uma entrevista, mas ele tem a OSESP como se fosse a filha dele. Ele tem a OSESP como a filha dele. Se eu for fazer uma entrevista sobre o meu filho, eu vou ser de tal forma passional que talvez as minhas intenções vão ser melhores que os resultados da entrevista. Então, não sei como é que ele se sentiu na entrevista. Segunda parte, a Veja. A Veja, por que ela entrevistou o Nestrovsky? Ela entrevistou o Nestrovsky porque hoje ele é a referência da OSESP. No dia que o John Nestling saiu da orquestra,
A orquestra perdeu a identidade com o Tortelier, que foi o regente durante 3 anos. Agora, com a Mariel Zoppi, está recuperando a identidade, mas perdeu aquela pessoa carismática. Como é que você vê a relação de uma Berlim Filarmônica? Sempre a relação músico e regente. E no momento, então não critico o Nestrovski, que ele falou como se fosse uma filha dele, a própria Ozesp, pelo amor que ele tem ao Ozesp. E finalmente teve uma carta do Fernando Henrique Cardoso que mostra realmente que ele é um estadista, onde ele colocou os pingos nos is. Mas o que é a análise de uma orquestra? A orquestra tem que ser analisada pelo valor dos músicos, porque é como dizia o Éder Joffre quando ele conversava comigo. Ele falava, o problema é quando nós estamos, ele brincava, lá dentro do ringue, lá dentro não tem nada, entende? Quem resolve é os músicos e o maestro. Então, na verdade, o grande sucesso da Ozesp se deve aos músicos, na época, ao carisma do Nessing que formou, depois com o Tortelier, eu achei que foi uma peça que não deu certo, e se a Veja fosse entrevistar a orquestra de Baltimore, não ia entrevistar a pessoa que fica atrás da mesa, ia entrevistar a Mariel Zoppi, porque ela é a referência. Só entrevistou porque hoje ele é a referência da orquestra. E a entrevista, ele falou tudo as coisas que ele achava que tinha que falar, e ele falou como se estivesse falando da filha dele, a pessoa que ele ama, que é a própria Ozesp. João Carlos. Até pegando esse exemplo aí, Nestrovski na Veja São Paulo, alguns anos atrás, Minchuk, em matéria do Jornal Nacional, Rede Nacional, mesmo você nos programas que você frequenta, é uma tendência no universo clássico brasileiro o pessoal se legitimar nessa grande mídia até para poder ter esse apoio, essa articulação de bastidor atrás de apoio político para o Arthur ficar na Ozesp, você para continuar com o seu patrocínio com o SESI. Isso é importante? Conta como é que é essa questão assim de você articular e qual o papel dessa grande imprensa, não digo a imprensa especializada, que coitadinha, mas essa imprensa que milhões acabam abrindo a revista e falar, então esse é o cara e todo mundo esquece da maestrina ou dos músicos. Como é que você que vive essa grande imprensa está sempre frequentando e nessa consolidação de chegar para o empresariado, para o Paulo Scaff, olha, tá vendo? A gente está expondo. É assim que se articula fora do palco a sustentação desses projetos? Eu acho que, por exemplo, se você vê um prefeito de qualquer cidade norte-americana, o maestro às vezes é mais importante do que o próprio prefeito. Então, quando acaba o concerto, o maestro comparece naquela reunião, no boarding, ele cumprimenta todo mundo, porque ele sabe que é importante, isso que faz Zubin Mehta, isso que fazia Karajan, isso que fazia Leonardo Bernstein. Então, realmente, os maestros, eles têm uma visibilidade que ocasionam a mídia. Eu, por exemplo, tenho uma visibilidade nos jornais de todo o Brasil. Aqui em São Paulo é praticamente nas televisões e nas rádios, mas essa visibilidade é porque realmente alguma coisa gerou a notícia. Se você ficar... Quando você vai procurar uma notícia, você não vai conseguir a notícia. Agora, se a notícia te procura, você realmente tem que dar o seu recado. Dando o seu recado, você vai ajudar o crescimento econômico da própria orquestra. É isso que eu procuro. Mas, João Carlos, a gente está no meio de uma sucessão aí aqui em São Paulo, vai mudar de prefeito. O senhor gosta de fazer política cultural, né? Não, de política, eu não falo de política mais há 22 anos. Mas eu gosto de dar um palpite. Sim. Por exemplo... Isso do Arthur Nestrovski, por exemplo, é uma declaração, digamos, de uma personalidade que está jogando o xadrez da história da música clássica aqui na cidade. Eu tenho certeza que ele está fazendo um belo trabalho administrativo, não tenho a mínima dúvida. Mas eu queria saber se o senhor tem informações, o senhor está sabendo o que vai acontecer com o Teatro Municipal de São Paulo. O senhor sabe que o Teatro Municipal de São Paulo, nesses últimos anos, passou por algumas transformações importantes, não é? Até em termos estruturais, virou uma fundação pública, ainda não em pleno funcionamento. Esse ano teve um ano muito bom, com muitas óperas, muita coisa acontecendo, mas, na realidade, ninguém sabe o que será no ano que vem no Teatro Municipal. O senhor tem alguma notícia a nos dar sobre isso? Não, eu, através do Chalita, eu simplesmente dei uma sugestão na música. É o único lugar que eu posso dar uma sugestão.
Eu falei que São Paulo é uma cidade, não sou amigo do Nestling, de forma alguma, mas é uma cidade que não pode viver sem a competência do Nestling. Então, e também sem a competência do Júlio Medalha. O Júlio Medalha eu acho uma pessoa fantástica, uma pessoa que realmente democratizou a música, uma pessoa que faz um trabalho que foi praticamente um sucessor do trabalho inicial que começou com o Diogo Pacheco, quando ele realmente democratizou. E o Diogo um talento extraordinário. Eu acho que uma cidade como São Paulo não pode pegar e abrir mão de dois talentos como o do Júlio Medalha e do Nestling. Dei esse palpite simplesmente porque eu achei que era meu dever. E a questão estrutural do Teatro Municipal de São Paulo, mais institucional? O senhor não acha que está na hora da gente conseguir arrumar o Teatro Municipal e não pensar só nessas grandes personalidades como digamos, soluções, muitas vezes a curto prazo, porque essas soluções acabam sendo muito associadas ao prefeito de plantão, ao governador de plantão, e quando tem outra eleição vai mudar tudo de novo? Não seria legal a gente começar a pensar em termos mais institucionais? Mais institucional, eu acho que primeiro depende de engenharia. Primeira coisa que o municipal tem que ter é um estacionamento. Porque hoje a pessoa vai no municipal, se ele fica 1 hora esperando para tomar um táxi ou tem medo de sair na rua, ele acaba não indo no Teatro Municipal. Se o municipal fizer, lá embaixo no Engabaú, uma garagem que dê acesso, como a Sala São Paulo, a Sala São Paulo passa a ter um grande competidor aqui em São Paulo, que é o próprio Teatro Municipal, que faz parte da história de São Paulo. Então, primeiro temos que dar condições físicas para que o público, aquele público de concertos realmente volte para o Teatro Municipal. Hoje nós temos um público diferenciado no Teatro Municipal. Então, agora, aquele trabalho que está sendo feito perto da Avenida São João, criando a Praça das Artes, eu acho que é um trabalho de engenharia que ficou muito bem realizado. O municipal precisa de uma garagem. Hoje ninguém vai no Teatro Municipal para sair e ficar 1 hora esperando um táxi ou sair na rua. E na parte institucional, eu acho que o municipal ficou, nesses anos, à deriva. O Aira Levin tinha feito um trabalho maravilhoso na orquestra, depois a orquestra se perdeu, a orquestra teve uma oportunidade de ter uma pessoa que eu acho fantástica, que é o Alex Klein, não deu certo, não sei quais as razões. O Alex faz um trabalho maravilhoso em Santa Catarina, mas o municipal tem que encontrar a filosofia que a Sala São Paulo encontrou, e não encontrou ainda. João Carlos. Vamos fazer um rápido intervalo, Leonardo, e vamos voltar com o último bloco do Roda Viva, aí você faz a pergunta. Voltamos ao último bloco do Roda Viva com o maestro João Carlos Martins e eu passo a palavra ao Leonardo Martinelli, de quem eu caceia rudemente. Imagina. João Carlos, no outro bloco você falou, até defendendo o Júlio Medalha, o John Nestling, a respeito aí desse estado de suspeição que está aí a Prefeitura e o Teatro Municipal de São Paulo para o ano que vem. Mas, de certa forma, não está na hora de falar de novos nomes. A gente pensa com todo o mérito que esses dois mestres tiveram, mas um Nestling, inclusive, né, que não precisa provar nada em relação ao ZESP, ao projeto ZESP que foi feito, né, mas não é uma coisa que na música clássica a gente padece há muito tempo, de pessoas que estão há muito tempo no poder, uma espécie assim de PMDB não declarado da música e que não sai. Então, quando você menos vê, quando entra essas perguntas, sempre volta, opa, os cotados acaba sendo Júlio, aí volta o Nestling. Uma questão da renovação de uma força jovem, né? E aproveitando até o ensejo, né, essa questão que você deu a sua opinião, né? O projeto da Baquiana sobrevive sem você? Se por um acaso acontecer você faltar, porque dentro dessa coisa que ele estava comentando, né, do plano mediático em torno da sua imagem, a Baquiana se sustenta uma eventualidade e se desenvolve como uma orquestra de vida própria, como se espera de uma filarmônica? Se o maestro voltar à política, ao Maluf... Né, não, nem me fala. Você quer... Bem, eu vou começar a tocar piano.
Olha, deixa eu te falar uma coisa. A opinião dos jovens, de maneira geral, que opinião você tem vou dos te falar. jovens? Aí músicos? cabe o estadista. Então, eu acho que se uma pessoa como o Neshkin, como o Júlio Medalha é convidado, eles têm que ter uma política onde entra o estadista na formação de jovens. Não estou querendo me vangloriar, mas você falou 20%. A minha orquestra, metade são jovens. O que você tem, e os jovens, diminuiu um pouco, jovens que não passaram no concurso no final do ano passado, mas que nesse ano vão fazer novamente. Você tem que ter a política do estadista. Se um Neshkin hoje assume novamente, tem que ter uma política em termos de renovação. Eu mesmo vou fazer um concurso na própria Baquiana para escolher um regente jovem, para que esse regente seja a pessoa... Eu tentei junto com o Serguei Eleazar de Carvalho, mas o Serguei acabou indo morar nos Estados Unidos, um talento maravilhoso. Então, eu acho que a política de renovação... Qual é a orquestra que teve coragem de pisar em Nova York com 30 e poucos jovens? Eu tenho a foto de todos lá, todos embarcando. Essa política de renovação realmente é a salvação do Brasil. Por que eu estou convidando você, o Matheus, a Valéria, o Marcílio, que agora vai com o Penderek na Polônia, certo? Por que eu estou convidando? Porque nós não precisamos ficar ouvindo só Camargo Guarnieri, só... Guerra Peixe, Vila Lobos, claro que nós temos que ouvir, respeitar a memória. Só se enxerga o futuro quem respeita a memória. Mas para enxergar o futuro tem que ter respeito aos valores jovens. Eu acho que eu respondi no começo. Eu lancei um menino de 12 anos tocando violino no Lincoln Center, nunca um brasileiro, com 12 anos estreou lá. E não é que ele tocou Vivaldi de qualquer jeito, não. Ele tocou Vivaldi como um grande violinista. O próprio cantor e os próprios... Eu trouxe agora um menino do Amapá, eu fui para o Amapá, um menino que tocava flauta. Esse menino veio para São Paulo, demos a bolsa de estudo para ele, porque, quero deixar muito claro uma coisa, eu só tenho um salário da fundação. No fundo, se a gente faz 100 concertos, no fundo, 90 concertos, a minha parte é totalmente gratuita, porque eu só tenho o meu salário da fundação e com isso, graças a Deus, que eu vivo. E não é nada de salário desses músicos que se fala por aí. Então, estes jovens, que são o nosso futuro, realmente hoje, na parte de renovação, estão sendo totalmente alijados da vida musical do nosso país. Mas você falar de um Júlio Medalha, não é um não, mas eu continuar acho que aí vem o restringindo os estadista. jovens? O estadista, o próprio prefeito fala, olha, estou convidando você pela sua experiência, não podemos renegar aquelas pessoas que fizeram trabalhos maravilhosos, mas nós temos que chegar e falar, olha, o estadista, eu quero que, ao meu pedido, na parte de renovação, eu quero um trabalho da mesma forma que você procura a excelência musical. Procura a excelência musical, mas formando novos valores no Brasil. Mas aí não é o músico que vai decidir. A política, eu acho que é uma política governamental. E isso faz falta no Brasil. A tua pergunta eu acho bárbara. Carolina, uma pergunta, por favor? Eu acho que o que ele está dizendo, a gente já meio que voltou nesse assunto algumas vezes, é que é o seguinte, parece que a coisa se sustenta na base de um tripé que tem que ter uma figura muito conhecida, um ego, né, grande, alguém ali que tem um apelo, para que essa pessoa ganhe visibilidade e para que essa visibilidade atraia o dinheiro. E a música, onde é que fica nessa história? Não, a música é o carro-chefe. O que é? Será? Por exemplo, a tua pergunta. Hoje, realmente... A Baquiana, hoje, talvez sem a minha pessoa, talvez ela não tenha a evolução que eu gostaria. Se eu morrer hoje, espero que não. Mas aonde que a Baquiana vai se formar? Você falou agora, você está com projetos sociais. A Fundação Baquiana tem que ser um Instituto Ayrton Senna. Tem que ser um instituto, uma fundação que, através dos jovens, ela vai mostrar o futuro do Brasil. Essa é a minha luta. Hoje, a orquestra tem que continuar a sua trajetória, mas hoje o papel é a formação de jovens. No fundo, a tua pergunta é aonde eu estava querendo entrar durante esse programa inteiro. Agora, realmente, hoje, se a gente vai para o interior e anuncia que o regente não sou eu,
realmente com a Baquiana, os dois nomes estão casados. Mas é isso que eu também falei naquela história do Nestrovsky. A relação de uma orquestra é a relação músico-regente. Era essa, eu acho que o Nestrovsky errou muito da forma dele de conduzir a própria orquestra. Eu acho que faltou uma palavra chamada humildade. E humildade ajuda na construção de uma carreira, de uma missão a ser cumprida. Então, hoje, a Baquiana depende da minha pessoa. Se Deus quiser, daqui a alguns anos não dependerá mais. Mais 30, né? Que você falou que vai viver mais 70, né? Mais 30, até os 102, né? 102, o meu pai, com 30 e poucos anos, ele teve um câncer violento e deram 6 meses de vida. E foi daí, eu acho que veio a parte de determinação dos próprios filhos. E ele tiraram 3/4 do estômago, deram 6 meses de vida. E ele falou, é porque vocês não me conhecem. E morreu aos 102 anos de acidente. E eu, quando escrevi o livro A Saga das Mãos, a história da minha vida, eu tive um momento emotivo. No final, estava dormindo de noite, eu mandei as últimas linhas para a gráfica. E eu falei que... Porque o meu pai incentivou muito os filhos, quando tinha 7, 8 anos, para a cultura. Nós tínhamos que ler livros, fazer resumos e ouvir música e adivinhar o compositor. E eu escrevi no final do livro que a minha história acabou sendo... O nome do livro é A Saga das Mãos. Acabou sendo uma história de deformação da mão, de tudo, mas que só ele e eu sabíamos que a minha história era do milagre das mãos. Porque através das mãos, ou na regência, ou como quer que seja, eu continuei fazendo música. E tenha certeza, Mário, no final da minha vida, eu vou falar a frase do testamento de Beethoven. Eu sei que eu fui um artista. Nós, infelizmente, nosso tempo acabou. Agora nós vamos ver se o professor e maestro João Carlos Martins faz verdadeiramente música ou se é um espetáculo circense. Mas antes eu gostaria de agradecer a presença da Carolina Tarco, da Yara Casnove, do João Marcos Coelho, do Leonardo Martinelli, do Nelson Rubens Kunze, dos tuiteiros e do cartunista Paulo Caruso. Música, maestro.